Senhor, amém? Quem é salvo tem certeza? Deve não ter nada, gente. Quem é salvo tem certeza, diz amém? Amém. Quem é salvo tem certeza, diz amém? Amém. Aleluia. As crianças gostam, né? Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei que pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o filho disse aos seus servos: Trazei. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão, e albarca nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai-o, então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E quando seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou: O que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-me o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Uma mensagem tão conhecida, tão, né? Meu Deus, já ouvi tanto essa mensagem sobre o filho pródigo. A gente escuta muito as pessoas pregando na rádio, na rua principalmente, no evangelístico. Mas, irmã Bárbara, todo mundo que está aqui dentro do templo é crente, não tem nenhum desviado. Porque essa palavra, né? A história do filho pródigo, ela foi uma parábola que Jesus ele contou. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história criada, né? Não é verídica, é uma história criada.
Por que Jesus ele contou essa história? Que na verdade não era só uma, eram três. Filho pródigo, dracma perdida e a ovelha perdida. Tudo no capítulo 15. Porque os fariseus e os escribas, eles ficavam julgando Jesus, se você observar no versículo 3, no versículo 2 do capítulo 15, diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles questionavam Jesus, porque Jesus caminhava com os pecadores. Jesus tinha comunhão com todos. Então Jesus ele teve a necessidade de criar essa história da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, para poder mostrar para eles que existe sim, para todas as opções, uma chance de estar aos pés do Senhor. Porque se você analisar na dracma perdida, você se lembrar dessa história, ela acende as luzes e vai procurar a dracma. Na história da ovelha perdida, o pastor ele pega as ovelhas, as 99 ovelhas, coloca num lugar seguro, porque as pessoas têm mania de dizer assim: deixa as 99 aí e vai atrás da ovelha perdida. Não, o pastor ele tem que ser muito cauteloso, porque ele não pode ser irresponsável de dar as costas para 99 e ir atrás de uma. Ele foi muito cauteloso. Se você analisar a história, ele colocou as 99 em um lugar seguro e depois foi atrás de uma. Mas se você analisar a história do filho pródigo, o filho pródigo ele diz assim, por conta própria: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Porque Jesus ele quis colocar essas três opções, de que existe um momento na nossa vida em que nós é que temos que tomar a atitude. Aleluia. Eu quero trazer aqui quatro momentos que esse filho pródigo passou, Para quem não sabe, pródigo quer dizer aquele que esbanja. Quem não sabia ainda, vai saber agora. Eu também não sabia quando eu estava lendo. Eu gosto muito de pesquisar. Pródigo quer dizer aquele que esbanja, aquele que gasta sem pensar no amanhã. Eu conheço um bocado de gente assim. Um bocado de gente pródigo, Que tipo assim, tem hoje, gasta tudo hoje, aí amanhã amanhece pensando: o que eu vou fazer da minha vida? E isso acontece, isso é normal. Pródigo é esse significado, Então, a primeira coisa, o primeiro momento, a primeira situação em que o filho pródigo estava, ele era feliz inconscientemente. O que é a pessoa ser feliz inconscientemente? Ela não tem noção de que é feliz, de que está feliz, de que aquele momento ali na sua vida está lhe trazendo felicidade. Mas irmã Bárbara, me explica como é isso. Vou falar sobre Lúcifer. Lúcifer estava no céu. Ele era infeliz? Eu não seria infeliz no céu não, querido? Ele não era infeliz, ele estava ali no lugar de majestade, ele era um regente, ele era um príncipe regente. Ele era uma criatura de Deus, ele fazia parte de todo, antes de nós, ele já estava lá com Deus. Mas aconteceu um momento em que ele se sentiu insatisfeito. Você é feliz inconscientemente como é? Você tem tudo que te basta ali naquele lugar onde você está, mas você mesmo assim ainda está insatisfeito. Era a vida do filho pródigo nesse primeiro momento. Outro exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva moravam no jardim. Quem dera nós, viver naquele jardim que o Senhor criou, que o Senhor entregou nas mãos de Adão e disse: vai dar o nome de todos os animais, vai cuidar do jardim. E sem contar que o próprio Deus, todo dia, no final da tarde, de tardezinha, ia lá conversar com eles. Que privilégio que Adão e Eva tinham.
eles eram felizes inconscientemente. O que é isso? Quando aparece uma oportunidade, a pessoa de repente acha que está infeliz. Isso acontece muito em famílias, acontece muito em casamentos, acontece muito nas igrejas, acontece muito nas amizades, acontece muito no trabalho. Você está ali numa empresa, você tem tudo, você tem um salário bom, mas de repente alguém dá um estalo em você e você percebe que está insatisfeito. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha um lar, ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele vivia bem. Por que eu digo que ele vivia bem? Porque quando ele se deu mal, a primeira coisa que ele pensou foi em voltar para a casa do pai dele. Ele não ia querer voltar para a casa do pai dele se ele não vivesse bem. Então ele vivia bem. E de repente algo lá no seu inconsciente ativou aquela insatisfação. Queria algo mais. Queria, não sei o que é mais que ele queria, né? E ele de repente foi em busca. Que o primeiro estágio da insatisfação, a primeira reação de uma pessoa insatisfeita é a rebelião. Você percebe logo que ela está insatisfeita. A irmã Demétria trabalha como, a irmã Vanessa trabalha como supervisionando pessoas, né? E percebe logo os insatisfeitos, eles se rebelam, eles demonstram que estão insatisfeitos. Então foi o que aconteceu com esse filho pródigo. A primeira coisa que ele fez, se rebelou. E ele vai lá no versículo 11, e ele vai e diz assim, no 12, né? Pai, me dá a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu a ele a fazenda. Você não vê o pai questionando. Você não vê o pai tentando convencer ele a ficar. Você não vê o pai chorando agarrado nas pernas dele. E olha que o que o filho pródigo fez foi uma tremenda de uma covardia com o pai. Porque nos costumes dos judeus, para um filho receber uma herança, era somente mediante a morte dos pais. Ou seja, ele assinou a sentença de morte do próprio pai, a ponto de querer apenas uma herança, a ponto de ir em busca de algo a mais, por uma insatisfação que ele descobriu que tinha. E o pai simplesmente deu. Porque o Senhor, trazendo para nós, trazendo para a nossa vida espiritual, o Senhor, Ele não vai agarrar nas tuas pernas e implorar a tua adoração. Como o Remy falou domingo passado, ela tem que ser voluntária. Tem que partir de você. O Senhor, Ele não vai implorar, segurar na tua mão e dizer, filho, fica na minha casa, aqui é o teu lugar, aqui é o lugar que eu vou te abençoar. Não, é você que tem que se agarrar a Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu sou carente, eu sou necessitada, eu não sou nada. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Se nós pensarmos no dia de hoje, se quando a pessoa ela decide simplesmente sair dos caminhos do Senhor, o Senhor Ele não vai forçar aquela pessoa a ficar. Contei o testemunho terça-feira no centro de oração de um pastor que ele decidiu, eu acho que eu já falei aqui, vou falar de novo. Ele decidiu, se acordou de manhã e disse que não ia mais ser crente. Era um pastor conhecido, um pastor de nome, pregador, sabe? E ele acordou de manhã e disse, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais servir a Deus. Eu vou sair e vou procurar um lugar, eu vou pecar, eu vou me entregar a esse mundo. E ele foi com todo gosto, né? E ele foi, encontrou uma boate, entrou, sentou lá no bar, falou com o garçom, eu quero a bebida mais forte que você tiver. Quando o garçom virou as costas para preparar a bebida,
Aí vi uma jovem, que era da igreja, chorando os prantos, abraçou o pastor e disse: meu pastor, você não precisava de vir até esse lugar horrível para me buscar. Aleluia. O Senhor, Ele não vai agarrar tuas pernas e te implorar para ficar, mas Ele também não vai dar opção para Satanás te tomar com todas as forças. Aleluia. Ele vai colocar dificuldades, porque a tua alma é preciosa. O filho pródigo, ele saiu de casa, o pai dele deu a herança, facilitou a saída dele, o próprio pai ajudou ele, repartiu, deu. Você pode até pensar, ele foi irresponsável, mas lá na frente ele teve a dificuldade para continuar naquele caminho pecaminoso que ele escolheu ficar. Porque quando nós pisamos no Santo dos Santos, nós não conseguimos mais sair dele. Aleluia. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós não conseguimos mais viver sem ela. A gente pode até dizer assim: eu não vou para a igreja não. Aí passa um domingo, aí no outro não vou não. Não vou não. E de repente vai começar a aparecer um vazio dentro de você. Você vai começar a sentir falta. Aleluia. O Senhor, como eu disse no começo, Ele não vai te agarrar pelas pernas e te forçar a ficar não. Mas Ele também não vai facilitar para o inimigo te levar para o mundo. Aleluia. O segundo momento que o filho pródigo ficou, ele ficou infeliz, inconscientemente. Ele estava feliz inconscientemente, porque ele tinha tudo na casa do pai dele, mas ainda era infeliz. Mas ainda era feliz. Agora ele está infeliz inconscientemente. O que é isso, irmã Bárbara? No versículo 13, se você ver, ele diz assim, ó: em poucos dias ele foi, juntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou o seu bem, vivendo dissolutamente. O que significa dissolutamente? Irresponsavelmente, fazendo o que dava na tela para fazer. Então, ele foi, trocando em miúdos, ele foi para farra, ele foi festejar, ele foi gastar, ele foi ser pródigo, como a Bíblia diz, ele foi ser irresponsável. Naquele momento que ele estava vivendo, que ele estava fazendo, que ele estava curtindo, ele estava sendo feliz. Ele pensava que estava sendo feliz, mas ele estava sendo infeliz inconscientemente. É quando a pessoa decide viver só de momentos. Quando você decide que só aquele momento basta e você entrega tudo que tem, sendo que você esquece que o Senhor, Ele promete uma eternidade ao lado dele. Outra história aqui, para cada um, não vou ter uma história não, só tenho mais uma. Nesse momento aqui, que ele foi, gastou, se achou feliz, tem uma história de hoje ele é um pastor muito conhecido. Eu peguei o nome dele, mas eu não anotei aqui. Mas ele era um empresário muito bem sucedido. Ele era um homem muito rico. E um dia ele tinha feito uma viagem pela empresa, uma viagem de negócio, com o pessoal. Era ele e uma turma da empresa. Foram para uma viagem de negócio, uma conferência. Então, quando foi de noite, eles voltaram para o hotel. Aí ele foi falar com os amigos deles e de repente encontrou os amigos dele cheirando pó. E os amigos dele chamaram ele para participar. É só uma carreirinha, é só uma besteirinha. Ele era um empresário riquíssimo. Ele foi lá e experimentou. A vida dele foi de água abaixo. Entrou no vício, perdeu a empresa, perdeu tudo. Um dia ele arrumou suas malas e disse para a família que estava indo embora. Sabe para onde ele foi? Para debaixo dos viadutos em São Paulo.
e dias e noites vivendo em lugares difíceis, mas quase toda noite ele escolhia dormir debaixo de uma pente de uma igreja, uma marquise que tem lá em São Paulo, muito conhecida. Eu não diz na história o nome da congregação, mas era evangélico. E um dia de madrugada, vinha sair uma irmã de uma vigília e falou para ele, sabe, já 7 anos ele vivendo a vida de mendigo, um homem rico, decidiu viver a vida de mendigo. E o Senhor usou essa mulher para esse homem e disse para ele, sabe por que tu ainda não morreu? Porque o Senhor tem um plano na tua vida. Enquanto Deus ele tem um plano na nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos protege. Você pode entrar no vale da sombra da morte, mas se Ele tem algo para realizar, Ele vai realizar, aleluia. E esse homem nessa hora, apenas essa palavra que essa irmã falou, ele entrou num pranto. Ele de repente se lembrou da família e ficou desesperado, pensando, como é que eu faço para retornar para minha casa? Na mesma hora. Isso não é uma história, isso não é uma parábola, isso é um testemunho de verdade. Quem contou isso foi o Hernandes Lopes, que ele foi pregar na congregação desse pastor. E ele disse que na mesma hora a filha dele parou o carro na praça e reconheceu ele estava no trapo, 7 anos que não via o pai. 7 anos vivendo na rua, barba grande, cabelo grande, mas ela reconheceu. E ela pegou ele chorando, levou ele para casa. E ele foi colocado numa clínica de reabilitação. E ele decidiu visitar essa igreja, já renovada. E ele aceitou a Jesus. E hoje ele é o pastor dessa igreja, que ele dormiu 7 anos embaixo do teto dela. Porque o nosso Deus, quando Ele faz a obra por completo. Aleluia. O filho pródigo, quando ele pediu para voltar, o pai dele não disse assim, não, mas tu já recebeu a tua herança, tu vai ter só um lugarzinho aqui para ficar. Não, o pai dele deu tudo de volta para ele. Aleluia. Deus abençoou ele, a vida dele. Então, quando ele estava feliz, inconscientemente, porque ele estava vivendo aquele momento, mas ele estava, na verdade, ele estava infeliz, porque ele estava tendo aquela felicidade momentânea, aquela felicidade que é só naquela hora. Aí o que vale mais a pena é você viver aquela felicidade momentânea e perder a eternidade. Aleluia. Ou você ter uma vida de sofrimento, mas garantindo o perdão. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Mas, irmã Bárbara, para ser crente tem que sofrer? Não, nem sempre. Nós temos os nossos momentos de vitória. Nós temos as nossas vitórias. Nós contamos aqui no nosso livro de oração nossas bênçãos também. Aleluia. Glória a Deus. Mas também nós trazemos nossas lutas. Nós derramamos nossas lágrimas. Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus do impossível. Como eu falei, acho que foi no ano passado. A gente pensa muito pequeno em relação ao que Deus quer para nós. A gente chora pensando em algo, chorando porque perdeu algo, talvez. E Deus, Ele tem algo assim infinito. Até o terceiro momento que esse jovem ficou, ele ficou infeliz. Agora sim, ele ficou infeliz conscientemente. Ele ficou infeliz. E ele tinha certeza que estava infeliz. Que momento? Versículo 14 até o 16. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Ele foi, chegou no cidadão e mandou ele para os campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. Olha só, do momento feliz ao momento infeliz, de fato e de verdade, que esse jovem chegou. Olha como Jesus, ele cria uma narrativa interessante para aquele povo, porque ali ele estava no meio do judeu. Então Jesus, ele foi muito cuidadoso quando ele criou essa parábola, porque porcos para o judeu eram um dos animais mais imundos que existiam. Tanto que eles não podiam
E nem isso ele tinha. E nem isso ele podia. Que momento infeliz que ele se encontrou. Mas é o que o Senhor proporciona. Como eu disse lá no começo, o Senhor ele não pega no seu pé. O Senhor ele não te força. Mas Ele também não vai facilitar para o inimigo te tomar. Ele não vai facilitar para te perder. Ele vai colocar sim algumas dificuldades para você não se perder por completo. Aleluia. Ele vai sempre dar um jeitinho de te trazer de volta para os caminhos dele, para a presença dele. Ele vai estar sempre ali, cuidando. Eu me lembro agora da história de Ruth. Ruth, quando ela voltou, decidiu voltar com Noemi, que lá elas voltaram 2 viúvas, né? Não tinha um homem na casa para sustentar. Então Ruth, ela era uma jovem muito disposta. Então ela ia para os campos, ela ia atrás de comida. E naquela época era lei, os donos das fazendas, das colheitas, deixar migalhas, né? Ele dizia assim, ó, Boaz, ele dizia assim, ó, quando vocês colherem, colocarem nos carros, deixem propositalmente cair migalhas pelo caminho, para que Ruth, quando vier, ela venha colher. Aleluia. Olha o Senhor como Ele cuida de nós. Aleluia. O Senhor ele não desampara. Ele vai dar sempre um jeito de te mostrar que Ele está contigo. Que Ele é o teu Deus. E Ruth, ela não tinha conhecimento desse Deus. Ela cresceu adorando o Deus Moloque. Ela não sabia o que era o Deus. Ela veio conhecer através de Noemi. E nesse momento, com certeza, ela percebeu o cuidado de Deus na vida dela. Então, esse jovem, ele estava infeliz conscientemente. Ele estava literalmente vivendo em um chiqueiro. Ele tinha total consciência da sua pobreza. De uma pessoa rica que tinha casa, que tinha família, que tinha tudo, virar um jovem que mora no chiqueiro para desejar rodas de tudo. Então, quando ele de repente cai em si e se lembra, né, que na casa do pai dele até os empregados viviam bem, comiam bem. E ele pensou, ele ensaiou, né? Aqui no versículo 17. E tomando em si, disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia, glória a Deus. Então, quando ele pensou, ele ensaiou, ele se levantou e foi até o seu pai. Que nós vamos entrar no quarto momento e último que esse jovem ficou na sua vida, nessa história, nessa parábola que Jesus estava contando para os fariseus e para os escribas. Ele estava feliz e ele estava consciente da sua felicidade, porque ele chegou até a casa do seu pai. Porque no versículo 20 diz: e ele se levantando, foi até o seu pai. E quando ele ainda estava longe, ele viu o seu pai. E ele se moveu de íntima compaixão. E ele correu, se lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o seu pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo um anel na sua mão, uma barba nos seus pés, trazei um bezerro de cevado, matai-o, então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia. Esse momento aqui é um momento feliz e consciente, porque a gente só dá valor depois que perde.
Agora ele deu valor. Ele queria, ele desejou, ele almejou viver pelo menos como empregado. Olha o valor que ele começou a dar para o seu pai, para a sua casa. O pai que ele matou, porque se ele pediu a herança, é porque ele considerou a morte do pai. A casa que ele deu as costas, a vida que ele desprezou. E ele estava agora feliz. E se você observar, no versículo 21, quando ele diz assim, ó, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, ele está indo de acordo com o que ele ensaiou. Como foi que ele ensaiou? Né? Ele disse que ia pedir perdão primeiro, e depois ele ia pedir para ser pelo menos empregado, né? Mas olha na prática. Ele disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, mas eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ao versículo 22. Mas o pai disse ao seu servo. O pai dele cortou, né? Cortou, que ele ia falar. Qual era o restante que ele ia dizer? Me aceite como teu servo. Mas o pai dele não quis nem ouvir o restante. Disse, correu, vamos lá, traz um sapato para ele estava descalço. Coloca o anel no seu dedo, porque ele é um homem de honra. Olha a situação que ele está. Mata um bezerro cevado. O que é um bezerro cevado? O bezerro cevado era aquele animal que era separado, criado com muito cuidado, somente para ocasiões especiais. E para o pai, aquele momento era muito especial. O pai dele não deixou ele terminar a história. Estava feliz com a volta dele. Mas vamos olhar aqui também, que ele, quando ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quantas vezes a gente tem esse plano? Quantas vezes a gente diz assim, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Assim que eu me acordar, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Quantas vezes a gente não planeja isso? Mas o filho pródigo, se você ver, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. No versículo seguinte diz, e levantando-se foi. Porque não adianta você vir para a casa do Senhor, fazer planos, e não ter nenhuma atitude. Porque é isso que o Senhor espera de nós, é atitude. Porque a adoração ele tem toda hora. Ele tem anjos que foi feito só para adorar. Tem querubins e serafins voando ao seu redor dizendo, santo, 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 santo. Mas ele te fez para ser um adorador, aleluia. Ele te quer adorando a ele. Ele te quer chorando nos pés dele. Ele quer ver teu coração contrito, aquebrantado. Ele quer ver tuas lágrimas de sinceridade, de coração aberto, entregue totalmente aos pés dele. Porque quando o filho pródigo voltou, o pai viu no seu olhar a sinceridade da necessidade que ele tinha de estar ali naquele lugar, naquele momento. Então o Senhor, nessa noite, Ele está olhando para nós e Ele está vendo a necessidade, a sinceridade do nosso coração, de nós estarmos aqui nessa noite na presença dEle. Senhor, recebe a minha adoração. Senhor, recebe o meu louvor, porque eu vim entregar isso para Ti. E o resto vai ser consequência. Porque quando ele se levantou, quando ele tomou atitude, ele disse, eu vou. E quando ele realmente foi, e quando ele ficou cara a cara com o pai olhou para ele e entendeu. Não deixou nem ele terminar de falar. O pai dele já entendeu a necessidade. Quantas vezes a gente está orando e a gente não consegue nem falar, só consegue chorar. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade. Ele interpreta as nossas lágrimas. Aleluia. E Ele vai só apenas com o olhar dele, daquele filho. O pai já foi direto dizer, traz uma sandália, traz um anel, vamos festejar. Porque o pai dele já viu que ele estava ali totalmente entregue. Que ele tinha voltado para ficar, e que ali era o lugar dele, e que a partir daquele momento ele ia valorizar cada minuto naquela casa de volta,
porque ele sabia, como o pai dele disse, que era meu filho que havia se perdido, estava morto e reviveu, versículo 24. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Mas quando o filho pródigo, ele decide voltar, quando ele é aceito pelo pai, quando você pensa que está tudo a mil maravilhas, vem o filho mais velho, escuta de longe a festa e pergunta: o que está acontecendo? Que festa é aquela? É aquele meu filho que tinha se perdido e foi achado, estamos festejando. Aí ele vai reclamar com o pai: eu estou aqui contigo todo dia, estou fazendo tudo para ti. Como é que tu nunca me deu um bezerro para festejar com meus amigos, nunca fez nada por mim? E o pai dele diz: olha, do que eu vivo, tu também vive, no mesmo teto. Entre outras palavras, né? Você vive uma vida comigo. Ele estava perdido e foi achado, aleluia. O inimigo, ele não te quer na presença de Deus. Quando ele te vê firme na presença do Senhor, ele vai te mostrar, vai colocar no teu caminho sempre algo para te mostrar que você está infeliz, para te colocar insatisfação no seu coração, para quando você se sentir insatisfeito, você sair da presença do Senhor. E a partir do momento que você sai, que você deixa de adorar a Deus, sabe o que acontece? Ele começa a colocar na tua mente que tu não é digno de voltar para a presença dele. Aleluia. Era isso que o filho mais velho estava querendo dizer, que ele não era digno de ser aceito de volta. É isso que o inimigo coloca na mente das pessoas que praticam as coisas erradas, que praticam o pecado, que está no mundo das drogas, está no mundo da perdição. Ele se sente indigno da presença de Deus. Ele se sente indigno do perdão de Deus. Porque o filho mais velho, ele disse: para que isso? Por que tudo isso? Então sempre, quando a pessoa decide toma uma posição, se colocar na presença do Senhor e dizer: levantar-me-ei, irei adorar o Senhor em espírito e em verdade, incondicionalmente na casa do Senhor, ser arduamente trabalhando na presença dele, nos trabalhos, na obra, vai sempre ter alguém, o inimigo vai sempre levantar alguém para dizer, para fazer alguma coisa, para colocar insatisfação no teu coração, para tu desistir, aleluia. Aí quando tu desiste, que tu decide voltar, aí o inimigo vai sempre usar para dizer que tu não é digno de novo. Mas o Senhor, quando Ele faz a obra, Ele faz a obra por completo. Porque as palavras daquele pai foi: tu teve sempre o que eu tenho aqui na minha casa. O que é meu é teu. Ou seja, vai ter para todo mundo. A casa do Senhor, as bênçãos do Senhor, vai ter para todo mundo. Aleluia. A diferença vai ser porque uns trabalham mais, uns adoraram mais, uns fizeram mais, se sacrificaram mais pelo Senhor, pela obra do Senhor. E lá naquele dia o Senhor, Ele vai dividir o galardão de acordo com as suas obras. Nós discutimos aqui no centro de oração que algumas pessoas têm um pensamento de que as obras é que vão salvar, e não é. As obras, elas vão apenas dizer qual é o teu galardão. As suas obras não te salvam. Por isso que nós temos que estar constantemente na presença do Senhor, porque toda hora nós pecamos. Nós temos a imaginação triste de achar que pecado é só aquilo que a gente vê. O pecado da prostituição, o pecado das drogas, o pecado do engano, o pecado... A gente acha que o pecado é aquilo, sendo que o pecado maior, ele está aqui. Ele está aqui, dentro de cada um de nós. E nós temos que todos os dias nos regenerar, pedir perdão ao Senhor, orar, pedir a Ele misericórdia para curar a nossa alma, para transformar a nossa vida, para que um dia nós sejamos dignos de ser da salvação.
nosso galardão de acordo com as nossas obras. O fato de nós estarmos na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, não faz de mim melhor do que o meu irmão. Não faz, aleluia. Glória a Deus. Cada um adora ao Senhor como pode, com o que tem, com o que dá, mas que seja de coração, que seja voluntariamente. A ponto do Senhor olhar para nossos olhos, olhar para a nossa necessidade e ver que nós estamos sendo sinceros na presença dEle. Porque o que fez o Pai, aleluia, o que fez o Pai aceitar aquele filho de volta, aquele filho ensaiou um discurso tão bonito, não foi? Eu vou pedir pelo menos para ele me aceitar como empregado. Ele fez um discurso lindo. Mas não adianta. Você não é o que você fala. Você não é o que você faz para Deus. Para Deus. Você não é o que você fala. Você não é o que você faz. Você não é o que você vive. Para Deus, você é o que Ele vê no teu coração. Quando aquele filho se encontrou com aquele pai, quando ele começou a discursar, aquele discurso que ele ensaiou, ele deve ter ensaiado no caminho todo até chegar na casa do pai dele. Mas o que fez aquele pai perdoar aquele filho foi a sinceridade do olhar, foi a necessidade que ele viu de que ele realmente precisava voltar para casa. Aleluia. Porque não adianta eu botar o meu joelho no chão e fazer aquela oração linda. Não adianta eu subir aqui em cima e pregar uma palavra linda. Não adianta eu cantar um louvor e a minha voz sair linda, se o meu coração não tiver sinceridade, se eu não tiver quebrantada na presença de Deus, se no meu olhar o Senhor não vê a minha real necessidade da presença dEle. E o motivo maior de nós estarmos na presença dEle todos os dias, seja em casa, seja na casa do Senhor, é essa. É todo dia olhar para os céus e fazer com que o Pai veja no meu momento, na minha situação, a minha necessidade dEle vir me socorrer, dEle vir me dar um lugar, dEle vir me abraçar, dEle vir me acolher. Aleluia. Agradeço a oportunidade.